Abrir nossas Bíblias, irmãos, no único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou como alguns comentaristas sugerem, Atos do Espírito Santo, capítulo 1, para darmos continuidade à nossa série, e hoje é a terceira mensagem da nossa série, A Atmosfera do Reino, como transformar circunstâncias naturais em ambientes sobrenaturais. Este é o nosso desafio e a mensagem de hoje, ela tem por tema, pode passar, unidade substancial, aonde estaremos aprendendo sobre o terceiro princípio extremamente importante para vivermos uma atmosfera, aonde quer que estejamos, sobrenatural. E a primeira realidade que nós trabalhamos na palavra de Deus foi com a primeira mensagem, com o tema nascer de cima, mostrando que primeiro eu preciso nascer de novo, e que nascer de novo não é uma questão de querer ou do meu fazer, mas de se colocar numa condição para que naturalmente pela ação de Deus esse novo nascimento aconteça. É como dar o exemplo daquelas ervas daninhas que você não rega, você não pretende que elas brotem, mas na primeira chuva, no primeiro orvalho, elas brotam naturalmente. Inclusive tem uma planta que vemos muito, ela é muito natural, muito comum, chamada xanana, que ela é muito usada para efeitos medicamentosos, para chás, para vários tipos de tratamento. Ela é indicada. É uma florzinha amarelinha, não sei se os irmãos conhecem. Ela nasce em todo o matinho, ela nasce aquela florzinha, ela se chama xanana. E ninguém a planta, nem a cultiva, mas ela espontaneamente brota. E assim também nós falamos sobre o novo nascimento, e falamos sobre o segundo princípio importante para viver essa atmosfera do reino de Deus, que é a unção de impacto. Aprendemos algumas verdades sobre a unção de impacto baseado na vida de Elias e Eliseu, mas hoje estaremos falando sobre um princípio que é indispensável como todos os demais, é óbvio, mas que este princípio ele tem algo muito singular nas suas implicações, que é o princípio da unidade, a qual intitulei unidade substancial. Por quê? Porque esse é um termo teológico, da teologia sistemática. O termo substancial, é algo que ganha verdadeiramente uma forma. É algo realmente palpável, concreto, é algo muito solidificado. Não é uma unidade proclamada num discurso, por falar, eu sou povo de Deus, então somos unidos, somos irmãos em Cristo, somos unidos. Isso não é uma verdade, e inclusive a cada geração que se passa, isso fica mais claro, que a unidade tem sido alvo do maligno a ser atacado, para que não haja unidade, não haja cooperatividade, não haja o que Jesus trouxe a respeito do seu
povo sobre a terra. Ele disse que só há um pastor, ele disse que há um só rebanho, mas sempre que tentamos viver em unidade com os demais irmãos, sejam de outras denominações, de outras localidades, sofremos um impacto de rejeição muito grande, sentimos uma frieza extrema no que diz respeito à unidade. Quando nós vamos afunilando essa realidade, trazendo para mais próximo, também vemos no cooperar, no serviço de Cristo, que essa realidade também vai se tornando cada vez mais banal e distante, mais fria. E nós vamos entender que o inimigo ele está atacando e tentando desfazer uma realidade fundamental para que haja o ambiente que nós estamos buscando, o ambiente sobrenatural. Até uma certa realidade, até uma certa medida, uma pessoa gera uma atmosfera espiritual, sobrenatural, sim, mas até um certo limite. Porque a pessoa que começa a gerar um ambiente sobrenatural com a sua vida, com a sua intimidade, com a sua busca, o que ele está gerando tem um propósito maior. Aonde a atmosfera do reino é gerado, é para que vidas sejam acopladas, sejam acrescentadas. E essa realidade fica claro no livro do Atos dos Apóstolos, que narra o momento onde Jesus foi assunto aos céus, e a igreja, ela passa com a ausência física de Cristo, mas a presença do seu Espírito, ela passa a trabalhar, dando continuidade à obra de Cristo, e fica evidente que o poder de Deus, ele se manifesta em meio à unidade. E nós vamos ver 3 grandes verdades sobre a unidade substancial. E a primeira se encontra no versículo que está aqui, que os irmãos estão vendo, em Atos 1, versículo 14. E diz assim o versículo: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pode passar. E a primeira verdade que nós vamos observar neste momento é que Deus se move num ambiente de unidade. Quando nós falamos em ambiente, quando nós falamos em espaço, nós estamos se referindo à ampliação. Nós estamos falando em dar para Deus um lugar apropriado para que Ele possa agir. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entretanto, Deus escolheu, Deus fez um templo para Ele. E esse templo somos nós. O apóstolo Paulo chama esse templo também de edifício. Edifício composto por muitas pedras e pedras vivas. E cada uma dessas pedras somos nós. Nós compomos o edifício espiritual de Deus. Nós, cada cristão individualmente, compõe a igreja espalhada pela face da terra, a igreja invisível. A igreja invisível que eu digo por não ser igreja limitada a paredes. A igreja é visível no sentido de serem crentes reais. Pessoas que estão sobre essa terra, que podem estar dentro de uma igreja nesse momento, ou que pode estar num campo de concentração sendo torturado, ou sendo perseguido, ou pode estar numa caverna pregando o evangelho, ou escondido numa casa, pregando o evangelho para não serem mortos, destruídos. Essa unidade, irmãos, ela vem por meio de uma compreensão. Quando nós observamos o contexto que nós acabamos de ler no capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 12, que diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, e dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes
em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naquele dia levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de 120 pessoas e disse: irmãos, convia que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Vou dar um pulinho aqui, vou para o capítulo 2, que Pedro vai falar sobre a substituição de Judas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós vemos aqui que há, irmãos, um cenário de oração, sim. Há uma busca de intercessão, sim. Mas existe um pano de fundo, existe uma base que é como uma bandeja que dá suporte para a oração. E essa bandeja se chama unidade. Se chama concordância. Jesus disse: o que dois concordarem nesta terra acontecerá. A concordância, a unidade é de um poder, irmãos, extremos, e prova disso eu quero trazer um relato, que no Antigo Testamento fala sobre a construção da Torre de Babel. Quem lembra dessa história? Os homens disseram em seu coração: vamos construir, isso aqui lá no início, lá em Gênesis capítulo 11, vamos construir uma torre que chegue até os céus. A palavra diz que Deus ouviu o que os homens disseram, e lembrando que até então eles falavam uma única língua, não existia línguas idiomáticas, não existia francês, inglês, era uma só língua. E Deus ouviu o que eles tramaram, e olha o que Deus disse. Deus disse assim: desçamos, presta atenção, eles decidiram se unir para construir uma torre para chegar até o céu. E nós não estamos falando da atualidade, nós não estamos falando da tecnologia que hoje constrói torres gigantescas, e que inclusive existe um documentário específico para mostrar se é possível hoje construir uma torre que chegue da terra até os céus. E até então não existe estrutura e não existe proposta que viabilize a construção de uma torre que alcance esse propósito. Porque todos os testes mostram que ela vai romper devido aos fortes ventos e tudo mais. É só ir lá no YouTube e você ver esse documentário. Só que lá atrás, sem tecnologia, na época ali, mais na frente, né, que nós vamos ver as construções das grandes pirâmides, que para muitos ainda é um mistério, aquela arquitetura perfeita, como aquilo ali foi feito. Eles tramaram muito antes daquelas pirâmides a construir uma torre, que lá atrás tem um outro nome que não é pirâmide, é zigurate. Se você quer saber ou pesquisar e é curioso para saber que torre era essa que eles queriam construir, se chama zigurate. É o que os primórdios tinham como grandes torres. E Deus disse: desçamos, porque tudo aquilo que o homem decide fazer juntos, nada é impossível. Deus teve que intervir em um plano terreno dos homens, porque se Deus não intervisse, é porque eles iriam conseguir construir uma torre que chegasse até o céu. Como eu não sei, mas eu sei que o relato bíblico é fiel, e o relato bíblico do Gênesis diz que Deus disse que ia intervir. E se ele não fosse, porque a decisão foi tomada em unidade, e o que o homem decide unido se torna, não há impossíveis para a unidade, e isso é um dado incrível. A união é algo tão poderoso, que quando há concordância no coração, quando há concordância no planejamento, no propósito, e todos estão unidos num só foco. Não estou falando de elementos sobrenaturais da fé e nem espirituais,
O único fato de ter unidade, porque o contexto de Gênesis não é um contexto de pessoas querendo fazer algo para Deus ou em relação a Deus, não, são homens pecaminosos, inclusive, que estavam distantes de Deus e até avessos a Deus, profanando a realidade de Deus, que decidiram em unidade construir uma torre para chegar a Deus, e Deus disse não. Se nós não intervirmos, quando Deus diz nós, Ele está se referindo à sua majestade, Ele está se referindo à sua natureza em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós não descermos para impedi-los, eles vão conseguir, porque quando eles estão unidos, eles conseguem tudo. Aí o que Deus fez como a ação de poder para impedir que o homem construísse algo além? Deus trouxe a divisão de línguas, porque cada um começou a falar um idioma diferente. E naquele momento, o plano deles, que pela reação de Deus, observamos que seria um plano viável, Deus frustrou, trazendo divisão entre eles, aonde houve a dispersão de línguas, a dispersão de povos. O que nós observamos? Que quando o povo de Deus, não importa o nível numérico, ele está unido, falando a mesma língua, e esse é o contexto de Atos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, nós ficamos maravilhados com o poder da igreja, da dinâmica da igreja. Porque Deus, Ele se move no meio, o vento, o Espírito de Deus pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, porque Deus se move no seu corpo. Nós somos o corpo, Cristo é a cabeça, e quando nós estamos interligados, há um mover, ou seja, quando você recebe uma injeção, aplica alguma substância na sua corrente sanguínea, é certo que todo o teu corpo vai ser alcançado por aquela substância. Mesmo que ela tenha sido aplicada numa localidade no seu braço, por exemplo, mas vai percorrer toda a sua corrente sanguínea, que passeia todo o seu corpo. É exatamente o Espírito Santo. Deus se move neste ambiente de unidade. Mas só que, irmãos, nós falamos assim, mas como ter ambiente de unidade? Como viver isso? Olha esse detalhe. Lembra que os homens quis construir uma torre para chegar aos céus, para a sua glória. Para dizerem, olha, nós construímos a maior torre do mundo. Para a sua glória. Deus interrompeu este plano, dividindo as línguas. Um propósito egoísta e pecaminoso, Deus não permitiu. Só que em Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 1 e 2 que nós estamos lendo, o que lá houve uma divisão de línguas, aqui houve uma unificação. Todos começaram a profetizar idiomas diferentes, e as pessoas que estavam no contexto de Atos 2 eram de outras terras estrangeiras. E eles disseram, como pode, eles sendo galileus, estamos ouvindo eles na nossa própria língua materna. E ali tinha diversas línguas. Porque em um momento Deus trouxe divisão num projeto que era para pecado, egoísmo e grandeza e desobediência a Deus, afronta a Deus. Mas em outro momento, que é o que nós estamos vivendo, Deus trouxe unidade, porque Ele trouxe pela unificação do seu Espírito, uma mensagem que nos une, uma mensagem que nos faz forte, uma mensagem que quebra as cadeias do separacionismo e de inimizade, e nos faz um só rebanho, nos faz a adorar um só pastor. E esta mensagem é a mensagem do reino de Deus. Neste ambiente Deus se move. Quando eu estou buscando a palavra, quando eu estou vivendo o evangelho, pregando o evangelho e buscando Deus não só pelo que Ele pode fazer, porque tem gente que só busca para se livrar de um problema. Deus não vai se mover nessa realidade. Claro, pode ver o resultado do poder de Deus na vida daqueles que estão buscando a unidade. Mas se você não faz parte deste corpo, você não vai viver o plano maior, você não vai viver o objetivo maior,
que é ter vida eterna, comunhão com Deus. Lá em 2 Crônicas, não precisa abrir, capítulo 5, do 11 ao 14, nós vamos ver o seguinte relato: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando, presta atenção, ó, e quando em uníssono, um só, todos como só uma só voz, um só som, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor, ela tomou o templo de Salomão. O templo que foi construído para Deus foi cheio de uma glória, porque eles se santificaram, eles estavam intencionando a presença de Deus, se prepararem quando eles em uníssono, em unidade, em uma harmonia, porque existe aquela história: eu não sei o que estava acontecendo na igreja, eu não sei que dia que ia ter isso, eu não sei que estava marcado, e ainda existe uma coisa mais efêmera. Tem aqueles que fazem questão de não saber, para quando acontecer atacar terrivelmente: não foram me avisar, não foram porque, eu não fui. Não é eu não fui, não é não sei o que, é unidade. Ela é natural. Quando há um só pensamento, uma só disposição, a informação ela está veiculando o tempo todo e ela chega, porque eu estou buscando. Houve um relato em um momento, vou ser bem genérico. Estava lá em Natal fazendo um atendimento a um irmão específico e parei para conversar, chamei inclusive para tomar um café, e a pessoa começou a relatar e eu comecei a ficar extremamente espantado. Pastor, eu não sei de nada que acontece na igreja. Eu me sinto como se não fizesse parte da obra do Senhor. Houve consagração das pastoras, eu nem sabia que existia. E aquilo me espantando. E eu disse assim: algum momento você procurou saber alguma coisa que acontecia na sua igreja? Não. Algum momento você teve algum trabalhinho de abrir aquele aplicativo que nós com tanto trabalho estamos mantendo? Com muito trabalho mesmo, porque tem momento que a gente está a ponto de cancelar o aplicativo, porque ele não só é uma questão de alimentação, mas é uma questão financeira. Você abriu? Não. Todo o tempo estava tendo anúncio no WhatsApp, nas redes sociais. Você em algum momento tentou ver alguma coisa da realidade da sua igreja? Não. Você veio a algum culto? Não. Você está doente? Não. Alguma impossibilidade motora? Nenhuma. É a igreja que não está comunicando, ou é você que está fora do todo? Às vezes nos colocamos em um grau, irmãos, às vezes de feridos, machucados, mas na verdade de querer estar ferido e de querer estar machucado, de querer de alguma forma ser o alvo da atenção ou a distração do todo. Neemias, quando estava num grande projeto que desafiava a atenção de todos os lados e um foco extremo, recebe uma carta chamando para uma visita. Ele diz: estou ocupado, estou numa grande obra e não posso parar.
Na nossa vida, irmãos, existem pessoas e circunstâncias que querem impedir o mover do Espírito, que querem nos impedir e tira a nossa atenção que a gente nem percebe, porque unidade é sinônimo de conexão. Estar unido é estar conectado a algo, é estar ligado àquilo dali. O meu dedo da mão não precisa estar grudado no dedo do pé, não precisa estar em cima do dedo do pé para dizer que faz parte do mesmo corpo. Mas se o meu dedo do pé estiver inflamado, os dedos da mão vão ter que trabalhar para resolver esse problema. Porque o corpo todo está sofrendo com o mesmo problema. A gente tem que tomar cuidado, porque a palavra do Senhor em João diz: saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Porque existem esforços e esforços e esforços. A igreja é um ambiente de unidade, a igreja é um ambiente de amor, é de cura, mas não é uma redoma de ferida. Não é uma redoma para manter a bactéria, a doença, não, pelo contrário, é um local de cura, para extração, para extrair. Se está doendo, se está comprometido o corpo, a igreja ela vai tentar extrair aquele mal para que ali seja gerado, para que o Espírito possa chegar ali, se mover, se comunicar com todo e haver cura, restauração. E nós precisamos estar atentos se quisermos viver a verdade do Senhor, quisermos viver o poder do Espírito, porque é bom sentir o poder, é bom ter a intervenção do Espírito Santo, mas requer, irmãos, uma unidade, e Deus se move. A segunda verdade sobre a unidade é que Deus se revela num ambiente de unidade. Vamos lá para o capítulo 4 de Atos. Versículo 24. Esse contexto aqui, Pedro e João, eles estavam pregando o evangelho e eles foram presos. E depois eles foram soltos. Vejam que eu vou ler a partir do 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E isso aqui não foi nada bom. Eles disseram, eles ameaçaram a vida deles, ameaçaram chicoteá-los. Eles só ameaçaram Pedro e João. Mas eles comunicaram isso para os irmãos. Aí agora versículo 24. Ouvindo isto, as ameaças no caso, unânimes todos, olha aí, presta atenção, é a reação dos irmãos. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, e nós nunca vamos ver um ambiente diferente no livro de Atos e na realidade da igreja. Se tem o poder de Deus, se tem a presença, se Ele se revela estremecendo o chão, trazendo terremoto, derramando fogo, trazendo ventania, Ele se revela assim, porque
tem unidade. E essa unidade está também na forma como reagimos ao que é comunicado. É muito triste, mas irmãos, eu vou falar uma realidade. Dependendo do que se traz num púlpito, dependendo do que anunciamos para os irmãos, pessoas têm reações completamente diferentes, o que não acontecia aqui. Vou dar um exemplo, quando foi no início da construção, lá em Mangabeira, quando tudo era uma casinha, todo mundo adorando, muita manifestação de cura, de prodígios. No dia em que anunciei, irmãos, o Senhor revelou que vai começar a construção. Em seguida, enquanto eu vinha para Cuité pregar, pessoa que eu deixava no meu lugar pregando, usava aquele momento em que eu não estava para dizer: agora o pastor só pensa em dinheiro, agora o pastor só quer saber de tijolo. Nós estávamos no meio do mato, numa casinha que não tinha configuração nenhuma para a quantidade de pessoas que já faziam parte dessa obra, 15 internos que eu coloquei dentro da minha casa, que minha casa no sentido de, na modo de falar, porque era uma casa do Senhor, sem nenhum tipo de realidade satisfatória para gerar um culto, para gerar uma realidade de igreja. Quando a gente vai pensar em construir, porque Deus mostrou, não porque eu queria, inclusive, começa a pegar o púlpito para fazer oposição quando eu não estava. Porque tem pessoas, irmãos, que enquanto você estiver caminhando, chorando, está ótimo. E quando você estiver compartilhando a realidade do dia a dia, está ótimo. E quando você está sofrendo com o outro, está ótimo. E quando você está sendo beneficiando, ótimo. No momento que você vai avançar, tudo vai mudar. No momento que você vai dar um passo adiante, vai mudar. As reações vão mudar. Porque há um comunicado ao povo de Deus. Houve um comunicado aqui no contexto. Eles estavam num contexto de grande perseguição. E neste contexto de grande perseguição, eles foram ameaçados a serem presos. Quando ele contou isso para os irmãos começaram a orar, unânimes. É a mesma reação. Começaram a orar pedindo o quê? Senhor, o Senhor é poderoso, é o Criador dos céus e da terra, mas nos dá força. Vai nos usando com sinais e maravilhas, enquanto pregamos o Evangelho. Eles só queriam continuar. Eles estavam dispostos a ser presos se tivesse que ser. Eles estavam dispostos a sofrer o que tivesse que sofrer, mas iam continuar pregando o Evangelho. Enquanto o Senhor curava, enquanto o Senhor com a sua mão libertava, porque os sinais e maravilhas servem para mostrar que o Senhor, Ele está sinalizando que está com aquele povo, que está presente ali sim, e a disposição deles era unânimes em pregar, e Deus se revela de uma forma única, porque para que terremoto? Não tem para que terremoto, irmãos. Mas e ali, não era uma questão de terremoto, ninguém estava preso naquele momento. Diferente de Paulo e Silas, quando estavam dentro de uma prisão, eles estavam louvando, adorando, houve um terremoto, porque tinha uma coerência para a quebra das próprias cadeias. Mas neste momento, por que houve um terremoto? Qual era o objetivo de Deus trazer um terremoto? Óbvio que não há uma explicação satisfatória para o nosso intelecto, para a nossa razão. Mas há uma resposta simples. A intensidade da unidade era tão grande. A reação deles diante de um desafio. Olha, nós podemos ser presos, mas eles estavam ali. É como eu tenho proclamado, irmão, nós estamos vendo uma bagunça nessa sociedade. O que nós vemos no período de fechar tudo, de ficar cada um, nós vimos injustiça, nós vimos pais de família apanhando na rua, nós vimos uma incoerência sem precedentes em termos de saúde, nós vimos uma manipulação gigantesca. E houve um cenário que assustou, a igreja respeitou, a igreja caminhou, a igreja foi para não bater de frente, porque esse não é o alvo da igreja, mas no momento em que tem uma postura declarada do mundo, declarada da sociedade, pode inventar o que for para fechar, porque essa ideia acabou. Não fecha mais, não para mais, não restringe mais.
Porque é incoerente. A igreja é o problema. A igreja é o grande transmissor. A igreja é o que profana. Mas nenhum outro lugar, nenhuma outra realidade faz isso. E nós temos que nos posicionar. E diante disso, se fosse aqui para a igreja de Atos, chegar a um cenário desse, vamos pregar, se morrer, morremos, mas morremos abrindo nossos olhos lá nos céus. E com alegria e satisfação e sem medo. Mas hoje, um grupo diz, amém, vamos. Outro grupo diz, isso aí olha, contra a lei, eu não vou, e eu ainda fico em casa com razão, e é cheio de pompas. Porque existem realidades e realidades, infelizmente, no meio do povo de Deus. Por que que Deus não se move, trazendo o terremoto? Era a forma de Deus dizer, eu estou aqui. A unidade fazia Deus se revelar. Seja com fogo, seja através de água, seja através de terremoto, seja através de multiplicação, seja através de tudo. Como ele se revelou através do último princípio que eu quero citar nesta noite. Antes de citá-lo, eu quero ler só João 17, 21, que diz assim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, eu também, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia, é necessário que haja unidade. E como eu disse, unidade é conexão. Se estamos unidos horizontalmente, se nós como igreja, como irmãos, estamos unidos, essa união é uma união com Cristo, Cristo está unido com o Pai. E assim como o Pai se revelou no Filho, o Filho se revela em nós. Por isso, Deus se revela num ambiente de unidade. E a última verdade que eu quero deixar para os irmãos, baseado na questão da unidade no texto de Atos, é que Deus prospera num ambiente de unidade. Diz a palavra em Atos, do versículo 30, do capítulo 4, do 34 ao 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Existia uma realidade. Eu não vou a fundo falar sobre o aspecto econômico, eu não vou falar sobre o aspecto escatológico que está nesse texto, mas eles tinham um fervor, uma sinceridade, eles estavam tão... A palavra diz que eles partiam pão de casa em casa com singeleza de coração, eles se comunicavam em tempo real, eles estavam tão unidos que a necessidade de um irmão era suprida imediatamente, porque eles vendiam suas propriedades. Cada um ali, tinha uns que tinham mais, tinha um que tinham menos, tinha um que não tinha, tinha aqueles que eram os pobres que viviam sem nada. Então aqueles que tinham mais e os que também tinham, vendiam o que tinham, eles não faziam a sua vontade, eles não tinham o que era seu como seu. Eles vendiam e colocavam no pé dos apóstolos, e os apóstolos tinham a responsabilidade de entregar entre eles, de ver aquele que tinha alguma necessidade. Eles eram os dispenseiros. É claro que nós temos uma realidade administrativa e com vários outros fatores que não permitem a forma como eles faziam simples, mas o princípio, a disposição tem que estar no nosso coração. A disposição de não ver o outro necessitado e fechar os nossos olhos. Dá uma de despercebido, como se nada estivesse acontecido. De ver o que a obra está precisando e falar, não estou nem aí, não é comigo. Não me prejudica, eu não sofro por causa disso. Você está entendendo o que é a unidade? Se o meu irmão está sofrendo, eu sofro. Se aquilo está incomodando, se eu estou vendo o que está faltando, aquilo também é como se fosse faltando para mim mesmo.
E essa interação não é com bola de cristal, não é escondendo. É tão unido a interação, o trabalho, o estar junto, o se comunicar na mesma linguagem, o mesmo pensamento, a mesma disposição, que a necessidade, ela não é uma coisa de adivinhação. A necessidade que surge pela interação, ou seja, se nós estamos caminhando aqui junto, se nós estamos pagando o preço junto, tua necessidade é a minha necessidade, a minha é a tua. E essa é a disposição do reino de Deus. Porque quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando sobre a teologia da prosperidade, o que na atualidade agora não tem mais nome de teologia da prosperidade, mas de coaching, que é a teologia da prosperidade na nossa geração moderna. Não é essa prosperidade, eu vou ficar rico se eu servir ao Senhor Jesus, Jesus vai multiplicar, eu vou ficar mais rico, não é isso. Prosperidade, irmãos, é ser suprido em todas as realidades da sua vida, em todos os campos, Deus fluindo, é uma paz, é uma alegria, é uma satisfação, que não vem por uma questão quantitativa, mas qualitativa, que se torna cada vez mais abrangente. Por isso que a prosperidade que Cristo dá quando abandonamos tudo é incrível, quando a palavra diz que aquele que abandona no tempo presente, pai, mãe, casa, trabalho, filhos, abandona tudo, receberá no tempo presente 100 vezes mais e no futuro a salvação. Por quê? Porque quando eu abandono, não é que Deus, eu abandonei igual eu vejo, acontece as coisas, as distorções, discrepância, né? Tem igreja que fala assim, entra com seu carro velho, né? Que dê o seu carro velho para a igreja que Deus vai te dar um novo. Isso acontece. Igreja que faz o carro entrar no meio da igreja para que os irmãos toquem no carro e já tem um carro novo. Coisas que distorcem e as pessoas vivem uma fé doente, uma fé viciada, uma fé mentirosa. Deus tem prosperidade? Tem, é incrível, mas a prosperidade de Deus quando Ele nos dá 100 vezes mais, para você ter um exemplo, se eu deixei a minha mãe para fazer a obra, aonde eu chegar eu vou ganhar uma mãe nova. Uma mãe que vai orar por mim, uma mãe que também vai me ajudar, uma mãe que vai dar suporte, uma mãe que vai ser intercessora, e vai ser várias, não vai ser só uma. Se eu almoçava na minha casa, agora eu tenho várias casas, não quer dizer que sejam minhas, propriedades minhas, mas são realidades que quando a gente chega por essa unidade ser real, o comer naquela mesa com meus irmãos é como se eu estivesse comendo na minha própria casa, na minha família. O prazer é o mesmo, a satisfação é o mesmo, e se faz questão da presença, porque é família. Agora, irmãos, essa prosperidade só existe na unidade. Só existe neste ambiente de unidade. E se torna próspero, porque o Senhor fala que vai suprir em glória a nossa necessidade. Não significa, como desde que eu comecei a obra eu falo, não significa que eu vou ter estudo todo dia, mas significa que Deus não vai faltar o pão de cada dia. Agora, tendo o pão, eu não posso reclamar porque não tem manteiga. Se tem o pão, dá glória a Deus. Se tem um pão sequinho ali, come, agradece que lá na frente Deus vai permitir você comer x-tudo, o prensadão, Deus vai permitir. Mas eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que ter um coração dentro de uma unidade do corpo de Cristo, do sentimento de Cristo. E Deus vai fazendo fluir, e o pouco com Deus não é um clichê. O pouco com Deus verdadeiramente é muito. Eu lido em realidade de vidas, eu lido com isso, eu lido com ricos, eu lido com pessoas que têm muito dinheiro, eu lido com pessoas que não têm nada, mas tudo é a mesma coisa. Quando o coração é um coração egoísta, é um coração fechado para si, não consegue ver os mistérios do reino. Pode ser rico ou pobre, vive na mesma miséria. Pode ter milhões, vive na miséria. Porque prosperidade não é a quantidade que você tem, mas o que você tem promovendo a alegria, a obra do Senhor. O interessante, preste muita atenção no que eu vou ler agora. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2.
Então vieram os homens de Kiriat Jearim. Esse contexto aqui, a arca foi retirada do povo de Israel. A arca era a presença de Deus lá no Antigo Testamento. Deus estava na arca, a presença de Deus estava na arca. E a arca tinha sido roubada. Então a arca foi resgatada e passou pela casa de 2 servos de Deus. Mas preste atenção à diferença. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Preste atenção que a arca da aliança, ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E durante 20 anos, o povo de Deus se lamentava ao Senhor. A mesma arca, sem mudar nada, preste atenção. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quantos anos ficou na outra? 20 anos. 3 meses a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. E quando você vai ler o texto todo, que eu não vou ler, se você pegar 1 Samuel 6,11, você vai ver que a bênção que veio sobre a casa de Obed-edom foi uma bênção de prosperidade. A casa prosperou, os bens de Obed-edom prosperaram, os campos prosperaram. E você fica assim, meu Deus, 20 anos a arca passou na casa de Abinadab e não produziu nada, nenhuma bênção. Era como se fosse uma caixa qualquer. Mas ficou só 3 meses na casa de Obed-edom, 3 meses. E tudo na vida dele e na vida da sua família prosperou de uma forma extraordinária. Qual é a diferença? Se a presença era a mesma, se a arca era a mesma, e se ela podia promover a mesma coisa. O que mudou não foi a presença, não foi a arca. O que mudou foi como receberam a arca. Tem gente que fala assim, mas eu oro, eu faço proposta, eu também creio, eu sirvo ao mesmo Deus. Mas tem gente na igreja que vai servir e Deus não vai promover uma centelha de bênção na vida dessa pessoa. Não vai ver prosperidade nenhuma, ou seja, em nenhuma área vai fluir. Vai ser sempre o quê? Lamentação ao Senhor. Qual era a disposição na casa de Abimeleque? O povo se lamentava na presença do Senhor. Sabe por que eles faziam isso? Porque quando a arca estava no campo inimigo, quando ela foi roubada, a arca manifestou um poder tão grande que aqueles que roubaram foram tomados por uma peste, tumores tomaram o corpo deles, e foi tão terrível que os ladrões tiveram que pegar a arca e mandar ela de volta. E quando Abinadab recebeu na sua casa, ficou triste, porque olha a disposição, meu Deus, se Deus fez isso com eles, Deus é tão terrível, Deus é tão poderoso, esse Deus a gente não pode tocar porque está aqui, a gente vai morrer, e se a gente ficar doente como os inimigos? Eles só se lamentavam, eles estavam com a presença do Deus Todo-Poderoso, eles estavam com o privilégio da arca ali, tudo podia prosperar, tudo podia ser bem sucedido, tudo podia ser uma coisa tremenda, mas a disposição do coração, lamentação, murmuração, mesquinharia, não conhecia a Deus, indiferença. E por que não falar uma das principais características? Familiaridade. Tempo, 20 anos com aquele objeto ali, mais um objeto desse tamanho, ainda perigoso, que a gente pode ficar doente ou ele pode morrer por causa disso, que inclusive morreu.
Uzá, quando estavam transportando a arca, eles estavam tão familiarizados que ele ousou em tocar na arca. Quando ele tocou na arca, ele foi fulminado, porque o poder era o mesmo. A glória ainda estava na arca, a presença ainda estava na arca, mas não produzia uma centelha de glória e de bênção na vida da família de Abinadab. Mas só 3 meses, que quando ela foi recebida na casa de Obed-edom, ela não foi recebida com medo, ela não foi recebida com reclamação, pelo contrário, ela foi recebida com júbilo, com alegria, ela foi recebida com honra. A arca aqui, a presença de Deus aqui, glória a Deus, pode deixar aqui. E a alegria deles era tremenda, eles sabiam que estavam com o próprio Deus ali. E essa reação, quanto mais testemunho, quanto mais alegria, quanto mais gratidão, quanto mais reconhecimento que é Deus, mais ele se amostra. Mas Deus faz, eu estou aqui, ó, estou abençoando vocês, está multiplicando no campo, está multiplicando a farinha, está multiplicando o azeite, está multiplicando tudo. Porque quanto mais nós reagimos da maneira certa, com os sentimentos certos, com as expressões certas, com a disposição correta, Deus corresponde de uma forma extraordinária. Não é uma questão de troca, querido. Não é uma questão de me dar, dê isso para Deus que Ele te dá isso, não. É uma questão de honra, é uma questão de adoração, é uma questão de saber que Ele está presente, quem é o teu Deus e como se portar diante desse Deus. 2 casas, a mesma arca, o mesmo poder, a mesma presença. O tempo de uma, 20 anos, pelo amor de Deus. 3 meses na outra, e olha o que fez. Deus prospera num ambiente de unidade. Às vezes a presença de Deus está ali e se buscam. Mas será que conseguem buscar todos juntos? Será que todos juntos conseguem orar? Será que todos juntos, filhos, todos ali, quando param, vamos aqui orar, sente a presença de Deus? Consegue fluir? Vamos aqui se ajoelhar, vamos aqui fazer seja lá o que for na presença do Senhor. Mas um ambiente de unidade, eu duvido que uma casa unida no Senhor, centralizada em Deus, que se encontram nessa conexão com Deus, não prospere em todos os aspectos. Não viva realmente a satisfação da presença de Deus. É impossível. É impossível. E uma prova, o último argumento para mostrar o quão fundamental é a unidade, é que um tema, um princípio é supervalorizado conforme o nível de oposição a ele. Quanto mais o inimigo se opõe a um critério, mais demonstra que aquele critério é fundamental. E não existe nenhum outro critério mais intenso que o inimigo não haja terrivelmente que seja a unidade, porque o inimigo, ele preserva a unidade. Esse princípio, ele é tão extraordinário em seus efeitos, que até o inferno vive ele com excelência. Entende? Não é estar unido só por estar unido. Não é concordar só por concordar. Tem que se unir, tem que concordar, mas a diferença tem que ser em Deus. A diferença dessa unidade, porque a gente pode confundir unidade de coleguismo, tá na casa de um do outro, perdendo tempo e não fazendo nada, e não chegando a lugar nenhum, com unidade. Isso não é unidade, isso é passar tempo. A unidade é estar juntos sim, conectados em Deus. É a unidade que conecta a autoridade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agindo em nós. E essa cachoeira de unidade é transbordante. Isso torna a unidade bíblica real. Está junto à aglomeração. Um grande número, que lindo, todo mundo junto ali. Mas se não está conectado em Deus, é um ajuntamento, não é uma unidade. Porque aonde há unidade, existe a prosperidade. E eu não estou falando de riquezas humanas, materialismo, a ambição do homem. Eu estou falando sobre
todas as áreas, o fluir de Deus, podendo passar por cada área da nossa vida e a gente saber que Deus está trabalhando em cada uma delas. Amém? Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus, orando através do despertamento desta palavra. Jesus disse que um reino dividido não subsiste, fazendo referência ao inimigo, porque o inimigo ele é unido para alcançar seus propósitos. A igreja, ela é infinitamente mais poderosa. Aí eu posso dizer assim, mas a igreja não é unida, a gente vê fulano não é unido, ciclano não é unido, não sei o quê. Quando tem uma investida, deixa eu contar um mistério aqui para a igreja, porque às vezes que pode ter, o inimigo é tão terrível, que às vezes o inimigo fala, sabe o que acontece, que eu já vi isso, eu não vi essa pessoa falando, nem nunca ninguém falando, mas a gente vê, quando a gente está guiando o povo de Deus, a gente vê isso. A gente vê que tem gente que não fala, mas se porta desse jeito. Tipo assim, eu nem vou fazer, nem vou ajudar e eu ainda vou atrapalhar. Ou seja, se eu não quero unidade, vou ficar no meio para atrapalhar. Mas deixa eu derrotar o Satanás. Essa unidade que gera o mover de Deus no meio da unidade, a revelação de Deus no meio da unidade e a prosperidade da unidade, não é uma unidade setorial e circunstancial. É a unidade do corpo invisível. Se você está conectado no corpo invisível, pode se levantar 1000, porque com você tem 1 milhão. Pode se levantar quantos forem, mas você não pode andar pelo que vê. E nem contar só com o que você vê. Porque existe um corpo espalhado pelo mundo, existe um povo de Deus, que é o nosso povo. É um só rebanho, diz o Senhor, e está tudo espalhado, é nossos irmãos, nossa família com quem nós vamos passar a eternidade na glória. E às vezes a gente está com o sentimento de Elias, achando eu estou sozinho, só sobrou eu. Aí Deus diz para ele, Elias, sobrou 7.000, eu preservei 7.000. Mas na lamentação de Elias estava, Senhor, só tem eu, todos fugiram, todos te abandonaram, os que não abandonaram morreram. Deus disse, baixa a bola, Elias, tem 7.000, querido, que não se dobraram diante de Baal, que são fiéis a mim. Se una com eles, esteja na mesma direção. Nós temos que estar conectados, irmãos, ao que Deus está gerando no macro, no global, não apenas na circunstância. Porque se você fosse basear, como eu já ouvi discurso, em Cuité não dá para o povo ser unido, porque eu já tive toda experiência, igrejas não se unem, eu já vi isso. Eu já vi que não querem unidade, eu já vi. Só que sabe o que me faz permanecer aqui? E me faz continuar acreditando na unidade, não é a abertura que eles dão, ou quanto eles estão conscientes sobre a questão de unidade, mas a certeza que o corpo de Cristo, a noiva invisível, ela está unida. E se existe alguém que não tem a disposição de se unir, este não faz parte deste grande corpo. É esta a questão. E não importa onde você esteja, se você faz parte da conexão desse corpo invisível, esse mover do Espírito vai estar em você. Você vai estar sentindo, você vai estar conectado ao todo. E esse é o segredo. O povo de Deus não se resume a Cuité. Ele não se resume. A realidade dele está no mundo todo. E a realidade é eterna. Ou seja, essa igreja vai ser chamada aos céus. E quando a gente estiver subindo, o nosso irmãozinho que está lá no Japão, é a gente subindo aqui de encontro com Cristo, o que está lá no Japão subindo também, é um mistério do tamanho do mundo. Só que agora o diabo vai trabalhar na nossa mente, para a nossa mente ficar desse tamanho, raquítica, achando que vida cristã é o que se limita aqui na minha rua, que a igreja. Viva além da caixa, viva além do que os olhos veem, porque assim você vai estar conectado com o todo de Deus. Aí acontece, e acontece para valer, amém? Vamos fechar os olhos. Santo Deus poderoso, nesta hora, Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por esse despertar, Senhor, pois o Senhor está nos dando chaves e princípios para vivermos, meu Deus Santo, uma atmosfera sobrenatural, para gerarmos essa atmosfera
esfera, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado por nos inspirar a cada dia a buscar a unidade, Senhor. Vivemos verdadeiramente conectados como povo e conectados em Ti, sermos um, e assim o mundo saberá que o Senhor nos enviou. O mundo enxergará Deus em nós, Cristo em nós, através do testemunho, através da unidade, através do amor, através, meu Deus Santo, das obras que vêm de Ti. Por isso eu oro e agradeço e abençoo através desta palavra a Tua igreja, em nome de Jesus.